um prazer estar aqui. E vamos começar, né? Vamos começar a nossa aula. Eu gostaria de começar fazendo uma revisão, porque como já tem, assim, eu não me lembro bem quanto tempo, mas tem mais de 2 meses que a gente não tem uma aula direta, assim, eu falando com vocês, ao vivo, né? A gente teve algumas oportunidades do Google Sala de Aula, do Classroom, que eu postei algumas aulas, algumas atividades, né? E, assim, para eu ver vocês já tem um tempo. Então, assim, uma aula direcionada mesmo que eu pudesse estar falando com vocês é a primeira. E que espero que essa seja a primeira de várias, para a gente estar retornando, né? Oi, Júlia. Boa tarde, viu? Quem for entrando aí, a tia vai falando. Então, vamos fazer uma pequena revisão para a gente ter uma ideia de onde a gente parou. Primeira chamada, pede para colocar o nome completo. Só um minuto. Chamada, colocar o nome completo no chat. Tá. É só um aviso que para vocês colocarem o nome completo no chat, tá? Para a outra professora que está aqui junto comigo fazer a chamada, bom? E vamos começar. Oi, tia. Oi, Júlia. Oi, Clara. São os erros de gravação que às vezes acontecem, né, gente? Muito bem. Vão colocando o nome completo aí que a gente precisa. Vamos começar relembrando algumas coisas. A Escola da Inteligência, ela foi criada, alguns aqui já estão desde o primeiro ano, né? Então, já conhecem a Escola da Inteligência, sabe dos personagens, sabe quem é o professor Corujão, quem é a Ararajuba, das Olimpíadas que ocorreu e de todo o processo da Escola da Inteligência. O objetivo principal da Escola da Inteligência é a gente trabalhar o respeito. Isso a professora já falou em sala, e várias vezes, né? Nas nossas conversas, e falou muito sobre o respeito e sobre a inteligência. Por que a escola da inteligência? Porque a gente precisa aprender que temos essa inteligência para ser usada de forma saudável, não é? De forma a ajudar o próximo, a ajudar a nós mesmos, para a gente se tornar assim, pessoas melhores. Tanto que a Escola da Inteligência ajuda eu, Caroline, como professora, como ser humano, a melhorar. Estou aprendendo junto com vocês também, junto com a escola, né? Então, a Escola da Inteligência foi criada por quê? Aconteceu que o professor Corujão ficava observando os animais. E o que estava acontecendo? Os animais não estavam tendo respeito uns pelos outros, estava acontecendo que eles também não estavam cuidando do meio ambiente, que é o habitat deles, que é a floresta, eles não estavam cuidando disso, e muito menos do respeito um com o outro. Eles estavam brigando, acontecia muitas disputas, não é? E veio uma história que a professora contou para vocês em sala, que eu acho que vocês vão lembrar, o incêndio, né, que foi algo muito triste, foi um dia muito triste para os animais da floresta. Todos estão me ouvindo bem? Todos estão conseguindo acompanhar o que a professora está falando aí? Quem puder falar um oi aí, sim. Ok, que bom. Ô, bonita, Júlia, a tia também estava com saudade da aula para vocês. Que bom. Ainda falta alguns alunos colocarem o nome completo. É importante isso pela chamada e para a gente acompanhar, tá bom? Quem participou da aula, a gente precisa desse feedback. Então, turma, aconteceu esse incêndio,
né, terrível, onde os animais ficaram desesperados, não é? Alguns com filhotinhos, e um animal foi ajudando o outro a salvarem os seus filhotes, a salvarem a si mesmo, né? Muitos filhotinhos foram salvos, por exemplo, o macaco salvou os filhotes de uma arara, e vice-versa. Um ajudou o outro. Então, Papai do Céu enviou uma chuva, né? Essa história é assim: veio uma chuva e apagou o incêndio, mas ficou aquela destruição, né? De quando acontece um incêndio. Pois é, Giovana. Tadinhos, né? Quando acontece incêndio, acontece aquela tristeza. A gente vê isso na vida real, né? Algumas queimadas nas florestas. E ficou um tempo os animais unidos por causa desse incêndio. Um ajudava o outro a conseguirem comida, a se reerguer, não é? A floresta foi voltando, aumentar um pouco o áudio. Não, eu vou lembrar disso. E eles foram se ajeitando ali. Aí, quando a coisa foi voltando um pouco ao normal, o que aconteceu? Eles voltaram a brigar. Eles voltaram com aquela disputa, não é? Então, assim, é triste porque às vezes passa por um problema, uma tristeza dessa que foi esse incêndio, e eles não aprenderam a lição como deveria, não aproveitaram para entender o seguinte: eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso respeitar você, e eles voltaram com as brigas. Foi então que o professor Corujão resolveu entrar na história. Eu tenho um slide aqui que eu preparei para a gente poder seguir assim depois dessa revisão, né? Seguir aqui de onde a gente parou. Então esse slide que a professora colocou é sobre isso. Pessoal, alunos, gostaria de pedir uma coisa para vocês. Se a gente puder só terceiro ano, gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu preparei a aula, como a coordenadora Janaína falou, tá bom? Eu estou vendo que algumas crianças estão interagindo, mas agora eu gostaria de pedir para vocês, para a gente se concentrar um pouquinho aqui, porque eu preciso. Tem tempo que a gente não se vê. A Escola da Inteligência é uma aula também importante. Vou passar para o segundo slide aqui, onde o professor Corujão vai falar. Tá aparecendo o slide? Tá aparecendo, né? Olá, caro aluno, como é bom pensarmos sobre a inteligência, não é? A Escola da Inteligência foi criada para isso, para aprendermos a pensar e controlarmos as nossas emoções. As nossas emoções precisam ser controladas como agora, né? Vocês estão aí, é o momento que vocês têm para se encontrarem, para conversar um com o outro, e querendo conversar sobre outras coisas, e a gente precisa controlar isso, porque agora é a hora da aula. Daqui a pouco, eu vou deixar, a gente vai bater um papinho, vou fazer umas perguntas, aí vocês vão respondendo. Por enquanto, assim, vamos acompanhar aí, tá bom? E controlarmos as nossas emoções. Precisamos aprender a mudar nossos pensamentos e comportamentos, se quisermos mudar o mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta aí, através dessa mensagem do professor Corujão. Precisamos mudar o mundo? Terceiro ano, Géia. Precisamos mudar o mundo ou não? Precisamos, né? Queria que todo mundo falasse aí alguma coisa. Ou por que a gente precisa mudar o mundo? Por todas as coisas que estão acontecendo, né?
Kátia, queria ver aqui as respostas. Giovana disse sim, Vitória disse sim também. Júlia disse Muito sim. bem. Daniel também. Porque senão a gente fica na mesma coisa de sempre. Assim como os animais, quando houve o incêndio, eles, depois de um tempo que se acostumaram já com tudo normalizado, eles esqueceram que eles precisavam continuar uns ajudando os outros. Aí a gente cai naquela coisa de se acomodar, certo? Me respondam aí agora, que personagem é esse aí, gente? Vou dar um tempo aí para todo mundo responder. Eu acho que todo mundo sabe, tomara. Mesmo aqueles alunos que não eram da Escola da Inteligência ano passado. Onça Sassá. Vitória Sassá, Pietra Sassá. Muito bem. Júlia Onça Sassá. Isso mesmo. Então, a Onça Sassá vai dizer que precisamos aprender a mudar nossos pensamentos e comportamentos se quisermos mudar o mundo. A professora acabou respondendo, repetindo aqui sem querer. Devemos aprender a pensar, mas não a pensar de qualquer jeito, e sim pensar com inteligência. Vou dar um exemplo aqui. A hora que estamos lá em sala e a professora está num assunto assim que ela quer transmitir aquele ensinamento para vocês e quer aprender, quer ouvir de vocês alguma coisa, e entra um aluno para brincar fora de hora, para fazer falar alguma coisa que não é no momento que deveria falar, e aí atrapalha. Com uma brincadeira que esse aluno possa fazer e que quer que os outros achem graça. Isso acontece muito. Ele está usando a inteligência? Não está. Está atrapalhando a aula, não é? Porque, assim, eu, como professora, eu acredito assim, professora Carol, eu dou bastante espaço para vocês falarem. E aí a gente tem que saber que tem um momento certo para falar, né? E ela vai dizer também, a Onça Sassá, que há um tesouro em todas as pessoas. Dentro de nós há um tesouro que a gente precisa aprender a cuidar, né? Como uma pedra, um diamante, né? O diamante, ele não é aquela pedra que você pega ela e já encontra ela toda naquele formato de uma, meio que uma pirâmide, né? Toda lapidada, toda certinha. Quando as pessoas encontram o diamante, é uma pedra bruta. O que isso quer dizer? Ela é uma pedra que não está nem um pouco no formato de um diamante, e ela vai ser lapidada, ela vai ser moldada. Assim somos nós. Por isso que devemos, assim, aproveitar esse tempo com a escola, com professores, com os nossos colegas em sala, de uma forma inteligente. E quem usa essa inteligência de uma forma positiva, de uma forma boa, aprende a descobrir esse tesouro. Cada um de nós é único, nós somos únicos, inteligente, e cada um vai aprender a ser autor da própria história. Precisamos ser autor das nossas histórias, mesmo que tenhamos na nossa família, mesmo que tenhamos os professores, a gente precisa já, assim, na idade de vocês, na série de vocês, começar já a aprender a ser autor da nossa própria história. A aprender o quê? Que eu realmente preciso respeitar o meu colega. Isso vai ser sempre que eu vou conseguir? Pode ser que não. Pode ser que aconteça alguma coisa que eu não consiga. Respeitar sempre, fazer o certo sempre. Por isso que nós, professores, família, a Escola da Inteligência, faz essa união, essa junção, para que vocês, crianças, possam melhorar cada dia mais. Agora vamos lá, para o próximo slide. Macaco, qual o nome desse macaco aí? Responderam aí, Totó ou Kátia? Sim, Pietra, Daniel, Vitória, Clara,
Giovana Macaco Totó. Isso mesmo. Macaco Totó é legal. Clara, o macaco. A cobra é a preferida da Clara. É, Clara. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vou até voltar aqui. Fazer uma pergunta, vocês vão respondendo aí. Estou gostando da história de eu perguntar e vocês responderem pelo chat. A onça sassá, ela sempre foi calma? A característica dela, o jeito dela, é de um animal calmo? Não porque ela seja onça, mas assim, da personalidade dela. Ela é um animal calminho, ela sempre foi calminha. Vamos lá. Sim? Não, né, gente? Nem sempre ela foi calma. Quer colocar aqui? Nem sempre ela foi calma. Alice, ela não é calma. Ela não é calma, calma assim. Ela não é. Não. Não é, né? De vez em quando. De vez em. A maioria das vezes, mas ela aprendeu. Vai aí outra pergunta. Ela aprendeu a ser inteligente. Aonde que ela aprendeu a usar, a ser inteligente, não, a usar a inteligência a favor dela, a fazer com que ela conseguisse controlar as emoções dela. Onde foi que ela aprendeu isso? Foi na casa dela? Corujão. Professor Corujão, na Escola da Inteligência. Isso foi logo após o incêndio, tá bom? Na Escola da Inteligência, claro. Isso mesmo, isso mesmo. Agora, o macaco Totó, gente, ele é brincalhão. Ele é brincalhão, ele é inteligente. Só que ele fazia algo que não era muito. Não estava aparecendo? Ele fazia algo que não era muito legal. Ele muito brincalhão, muito divertido, mas ele fazia algo que eu queria saber se alguém lembra. Como é que é a característica aí do macaco Totó? Claro, piadas. Piadas de mau gosto, né? O que mais? Mais piada com os outros e com ele mesmo. Sim, e de uma forma que não era inteligente, que é desrespeitando o colega. Às vezes, isso eu já falei em sala, não é? Que a gente precisa saber brincar, a gente precisa... Bullying. De certa forma, sim, porque se você vai fazer uma brincadeira com um colega e que ele já sinalizou, ele já mostrou para você que ele não gosta, você está faltando com respeito. E a falta de respeito não tem nada a ver com a escola da inteligência. E aí ele foi aprendendo a não praticar o bullying, que eram esses apelidos que machucam, que maltratam. Às vezes a gente brinca, de certa forma, de uma forma que não é saudável, né? Que existem brincadeiras que a gente pode fazer, às vezes até brincar assim, rir, brincar um com o outro, mas que o colega dê espaço para isso. E algumas vezes acontece do colega não dar esse espaço, né? Então, por que ele está falando aqui não de praticar o bullying? Porque ele fazia isso. Aprender a fazer para os outros o que queremos que façam por nós. O que a gente quer que faça por nós? Nós queremos ser respeitados, né? Nós queremos que a outra pessoa saiba que naquele momento eu quero participar da aula, eu não quero ficar conversando. Então, na Escola da Inteligência, iremos aprender a nos conhecer, a nos respeitar, saber o nosso limite, a conhecer a si mesmo. Por exemplo, eu sei que eu não me dou bem com determinada coisa. Então, aquela coisa ali, eu sei que eu não vou evitar para eu não ficar triste. Isso é trabalhar as emoções saudáveis, né? As nossas emoções. A nos respeitar, a nos valorizar e a conviver uns com os outros. Lembra, assim, das nossas conversas no início do ano, quando a professora entrava em sala, que eu falava muito dessa questão, assim, de conviver
bem uns com os outros, e a questão do respeito, né, com o professor, com os outros professores, sem ser a professora regente, que vocês precisavam ter, e aos pouquinhos a coisa foi melhorando. Eu fui percebendo, elogiei vocês na última aula, se eu não me engano, na penúltima, que estava melhorando, e é isso que a gente precisa fazer, certo? Aprender a conviver melhor com o outro, a saber a hora certa de falar, não é? Agora, tem uma cobra aí, que tem uma característica dela que eu quero ver se vocês vão... Isso, a cobra tatá. Tem uma característica dela. Alguém tem dúvida aí sobre o que são as características? Ele respondeu, teimosa. Teimosa. Também é uma. Honesta, Safira. Honesta. Mas ela tem uma característica que ela aprendeu a desenvolver isso para um lado positivo, porque era algo que atrapalhava ela. Quero ver se vocês se lembram aí. Algo que... Deixa eu ver como é que eu posso dar uma pista aqui. Ela não conseguia ser amigo de qualquer um em pouco tempo. Qual era essa característica? Tem uma palavra para isso. Honesta, inteligente, os dois mesmo. Honesto. Teimoso e honesto. Uma característica que fazia com que ela não conseguia ser amigo de todos. Posso falar, então? Vou mandar, tímida, tímida, honesta e divertida. Honesta, divertida, respeito, tímida. Não sei. Tá, então eu vou falar. Ela era desconfiada. Ah, você ser desconfiada é bom? Claro que é. A gente está andando na rua e a gente tem que prestar atenção no quê? Precisamos que os pais, né, a família orienta quando criança a gente ter isso. E a gente, quando adulto, também precisa ter, que é, a gente precisa estar desconfiada, a gente precisa estar olhando ao nosso redor, a gente, quando vai para um estacionamento, precisa dar uma olhada, porque hoje em dia vivemos num mundo realmente que está violento. E a gente precisa ser desconfiado, às vezes, não conversar realmente com estranhos, precisamos ter cuidado com as pessoas que a gente conhece, só que ela, com isso, ela era tão desconfiada, que ela não sabia equilibrar. Por exemplo, ela era muito desconfiada e aí não equilibrava isso para que essa desconfiança dela fosse para um lado positivo. Precisamos ter cuidado. A gente pode até, assim, às vezes é característica da pessoa, é da pessoa não ter facilidade de fazer amizades. Mas aí você já pensar que aquela pessoa é uma pessoa ruim, né? Temos, às vezes, o costume de não conhecer a pessoa e falar que a pessoa é chata, não é? Então, essa era uma característica da cobra, da cascavel, tatá, e que ela, através da escola da inteligência, foi melhorando, usando isso de maneira positiva. Agora ela tem mais amigos, né? Então, assim, ela vai falar que muitas vezes podemos nos sentir tristes, porque temos esse direito de ter um dia que a gente não está bem, certo? Mas iremos aprender a superar as nossas perdas e frustrações. Diante da vida, do que a gente vive, com a nossa família, o nosso dia a dia, né? Estamos vivendo um momento diferente, as nossas aulas estão sendo ao vivo. A gente vai ter perdas e frustrações? Vamos ter? Inevitável, né, gente? Não é? E aí, a gente, na escola da inteligência, a gente também vai aprender a ter um eu, a ser lá dentro mais forte. Porque diante dessas dificuldades, dessas coisas que estamos vivendo agora, por exemplo, nesse momento, às vezes queremos sair, às vezes queremos ver os nossos colegas,
Todos vocês, eu sei disso, estão com saudades da escola. Nós, professores, também, a gente sente, assim, quando eu vejo, às vezes, algum aluno me manda uma atividade, manda fotografia, manda uma resposta daquela atividade, eu fico emocionada, porque estamos vivendo, né, um momento em que a gente não, num momento, por enquanto, isso vai acabar e vai acabar rápido, se Deus quiser. A gente não está podendo, não estamos podendo estar perto de todo mundo toda hora, como a gente fazia. Isso a gente está passando por um momento complicado. Agora, esse momento difícil, a gente precisa aprender a lidar com ele? Precisamos, certo? Iremos aprender a pensar antes de agir e reagir. Quer dizer, pensar antes de fazermos alguma coisa e antes de darmos uma resposta ou tomarmos alguma atitude. Isso tudo eu coloquei para cobra, tatá, para cascavel, porque ela, assim como a onça sassá, por exemplo, ela tem uma personalidade mais forte, a personalidade assim, que não é nem forte, é uma personalidade em que ela não tem muita paciência. Então, ela aprendeu o quê? A dar as respostas certas, a pensar antes de tomar uma atitude. Então, vamos pensar aí nas nossas aulas. Às vezes pode acontecer de um aluno. Giovana, você está perguntando para a tia que isso é ruim ou você tá afirmando, né? Que isso é ruim, né? É isso, Giovana? Que tudo isso que eu falei, dessa questão de ficar longe, foi isso que você quis dizer? Daqui a pouco você me responde. Eu vou continuar aqui, então, tá? Então, pensar antes de reagir. Às vezes, no nosso dia a dia, na sala, em nossas aulas, eu estou falando da sala de aula, porque é onde a professora sala de aula. Muitas vezes nas nossas aulas, às vezes a gente pode acabar falando sem pensar, reagindo. Um colega falou uma coisa comigo que não precisava de determinada reação. O que seria essa reação? Ficar nervoso, ficar agressivo. Muitas vezes a gente nem precisa disso, a gente pode resolver de uma outra forma, certo? E que todos nós temos sonhos para conquistar esses sonhos. Nós precisamos de algumas coisas. Vamos interagir aí com a professora. O que a gente precisa, né, para conseguir atingir esses sonhos? A gente precisa de algo antes. Um adulto, para ele ter determinado emprego, a casa que ele tem, as coisas que ele conseguiu alcançar, ele fez alguma coisa antes. O que foi que ele fez? Vamos respondendo aí. Ele precisou estudar? Precisou estudar? Precisou estudar. Ele precisou se dedicar. Ele precisou assistir aulas, né, das professoras ao vivo. Ele precisou se dedicar. Então, para isso, para ele conseguir se dedicar, ele precisou de duas coisas: de disciplina e determinação, certo? A aprender sempre. Pedro, tudo bem, Pedro? Queria que você me desse um oi para te perguntar uma coisa que eu lembrei aqui. Que você é novato
E a professora queria te dar um oi. Oi, Pedro. Ativa aí o microfone, só para você me dar um oi aí. Oi? Sim. Queria falar com você, mas aí você responde aí na hora que você quiser. Tá bom. Se você não quiser ativar o microfone, você pode mandar mensagem só, tá bom? Mas eu queria te dar as boas-vindas, tá? Obrigada. Uhum. Seja bem-vindo à nossa aula. Como é que eu passo aqui para... Esse sim. Tem outro. Não é aqui. Aí eu vou aqui. Continuando aí, terceiro ano. Quem é esse personagem? Um sapo. Como é que é o nome dele? Ninguém? O nome do sapo? Gente. Babá. Ah, Babá. Vitória Babá, Clara Babá. Agora foi. Isabel, Sapo Babá. Sapo Babá. Então, na Escola da Inteligência, vamos aprender também a contemplar o belo, a enxergar o que nós, os outros e a natureza temos de belo. Vamos aprender que a vida nos oferece muitos motivos para sermos felizes. Eu coloquei isso aqui, turma, que mesmo diante, assim, de qualquer dificuldade que a gente esteja vivendo, ou que um dia a gente possa estar triste, se a gente olhar mesmo assim, bem em volta da gente, a gente vai conseguir pensar como o sapo babá, de contemplar o belo. Tantas coisas que a gente tem, que a gente pode contemplar. Ah, eu não estou podendo sair tanto de casa, mas na sua casa tem janela. Ah, eu não estou podendo ver um primo, alguém que eu gosto, um amigo. Vamos fazer uma chamada de vídeo? Tem crianças que estão fazendo chamada de vídeo aí, estão até brincando por essas chamadas de vídeo, certo? Então, assim, existem várias coisas para a gente poder e aprender a sermos felizes. Muitos motivos, certo? Agora, eu gostaria que vocês... Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tia. Tia. Então, vamos continuar, pode ser? Aparecer aqui de novo. Então, terceiro ano. Oi, Pedro. Olá, Pedro, boa tarde, viu? Que eu não havia falado com você. Para quem entrou depois a gente começar, sejam bem-vindos. Alice Rosa. Sejam bem-vindos. A família também que entrou depois, tá? Eu quero que vocês. Ah, o grilo de Galá, eu vou mostrar para vocês. O grilo de Galá tem um recadinho. Vocês se lembram que, às vezes, no decorrer da aula, eu colocava eu coloquei acho que 2 vezes. Isso mesmo, Júlia. Eu coloquei umas 2 vezes em sala o áudio do Wayplay, que é a história contada pelo áudio, certo? A gente vai entrar a partir
A partir da próxima aula, a gente vai entrar em uma outra história, que é uma história que eu queria que vocês escutassem. Por quê? Porque eu gosto de que vocês escutem primeiro e depois a gente vai trabalhar essa história. Em outra aula, a gente vai continuar. Que é a história, eu vou colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Ah, olha aí, Júlia, o grilo de Galá. Ele tem um recado aí. Vamos ouvir pelo Play uma história de Galá e o Totó aprendendo a valorizar o outro. Então, eu vou colocar essa história. Ela é uma história breve, 6 minutinhos. Segunda lição de Galá e Totó aprendendo a valorizar. Depois que o Tigalá e o Totó começaram a frequentar a Escola da Inteligência da Floresta Viva, passaram a se conhecer melhor e a aprender muito um com o outro. O grilo Tigalá e o macaco Totó não tinham TV, internet, jogos de videogame, mas nem por isso deixavam de se divertir. Pelo contrário, eles inventavam suas brincadeiras, libertavam a sua imaginação. Os dois eram bem espertos, mas havia um problema. Não gostavam de perder uma disputa. Ah, especialmente o Totó, que sempre dizia: eu sou o melhor, eu ganho sempre. Quando o Totó jogava, só pensava em ganhar. Não entendia que aprender a perder é tão importante como saber ganhar. Certo dia, o macaco Totó perguntou para o grilo: diga lá, quem são os animais mais inteligentes da floresta? Os grilos são espertos e os macacos também são. Mas Totó o interrompeu, dando muitas risadas e fazendo piada. O cérebro dos macacos é grande, mas o de vocês, grilos, é do tamanho de uma mosca. O Tigalá não queria entrar nessa disputa, mas o macaco Totó Sapeca continuava provocando com tom de piada. Cérebro grande, inteligência grande. Por isso nós macacos somos os animais mais inteligentes da floresta viva. Levamos qualquer um na conversa. Portanto, pequeno grilo, reconheça que nós, macacos, somos mais inteligentes que vocês, grilos. Tigalá, por ser um grilo que lia muito, pensou e respondeu: Espere aí! Você está errado, Totó! Se formos medir nossa inteligência pelo tamanho do cérebro, os elefantes, os hipopótamos e os rinocerontes são mais inteligentes que nós. Eles têm uma enorme cabeça. Tamanho não é documento. Totó se calou, engoliu a saliva e teve que reconhecer que o Tigalá estava certo, mas não desistiu da disputa. Os macacos são os melhores faladores da natureza. Os da minha espécie, os macacos brancos, fazem os saguis fazem os chimpanzés fazem assim. Mas vocês, grilinhos, coitados, são tão desafinados que nem sabem cantar. Tigalá perdeu a paciência e a disputa esquentou. Um começou a ofender o outro com provocações. Eu estou vendo aqui pelo chat que vocês estão conversando sobre outra coisa que não é a história, né? Isabela, né, Isabela? Pietra. Então, vamos lá, voltar para aquilo que a professora falou no início. Realmente a gente tem pouquinho tempo, né? E a gente precisa, parece muito tempo,
50 minutos de aula, mas não é. Para o tanto de coisas que a gente precisa estar vendo. E não, você não, Júlia, tá bom? Porque assim, a gente precisa, assim como a gente tem que ter tem que ajudar o professor em sala de aula presencialmente, a gente precisa ajudar também, né, Clarinha, a gente precisa ajudar o professor ao vivo, nessas aulas, que eu estou aqui do outro lado, vocês estão aí. Então, ok, Clara? Tá bom, amor. Obrigada, viu? Daqui a pouquinho a gente vai encerrar a nossa aula, certo? Eu vou deixar mais alguns minutinhos, vocês ouvindo a história, e queria que alguém que quisesse comentar sobre a aula, tivesse alguma pergunta, que fizesse, porque realmente, assim, 50 minutos ainda não foi o suficiente para a professora falar tudo o que queria. Então, eu vou voltar lá nos slides, no áudio da história, vocês continuem, daqui a pouco a gente se despede, certo? Os grilos não sabem cantar, apenas fazem um barulho irritante. E os macacos só sabem fazer barulhos, nem sequer sabem dar risadas direito. E o professor Corujão, ouvindo atentamente a disputa entre seus alunos, esfregou a cabeça num tronco de árvore. Preciso fazer esses alunos pensarem no que falam e no que fazem. E então voou até o chão para conversar com seus alunos. O que vale mais, caros alunos? Disputar quem é o melhor ou ter a consciência tranquila por fazer o melhor que conseguir? O macaco Totó e o grilo Digalá pensaram, olharam um para o outro, coçaram a cabeça e, meio sem graça, responderam juntos. Cada um deve ter a consciência tranquila por ter feito o melhor que conseguiu. E vocês, têm procurado dar o melhor de si ou estão sempre querendo ser melhor que os outros? Os dois alunos olharam para o chão, perceberam que estavam apenas agredindo um ao outro e que não ganhavam nada agindo assim. Totó ainda resolveu perguntar. Mas, professor, não é bom ser sempre o primeiro, ser sempre o melhor? Totó, acredito que melhor que ser o primeiro é ter a certeza que fizemos o melhor. Se dermos o melhor de nós, mesmo que não ganhamos uma competição ou uma disputa, devemos estar tranquilos e alegres. A floresta viva está sendo destruída porque alguns animais só pensam em ganhar e estar acima dos outros. A inveja está no... Então, alunos, eu vou dar uma parada aqui no áudio da história, porque na próxima aula, a gente vai comentar sobre ela novamente, que está acontecendo aí uma disputa está tendo aí uma disputa entre o grilo de Galá e o macaco Totó, para ver quem é melhor do que o outro, quem é mais inteligente. E o grilo de Galá tem um momento que ele fala assim, se fosse pelo tamanho do cérebro, que o macaco Totó falou que o cérebro do grilo era pequeno, certo? E que se fosse assim, olha que comparação inteligente que ele fez, se fosse assim, o elefante era um animal mais inteligente, o hipopótamo era um animal inteligente, a girafa. O que ele quis dizer? Que mesmo você sendo um passarinho pequenininho ou um grilo, você também tem a sua inteligência, certo? O que acontece, crianças? Essa história ela está disponível no Wayplay. Só mais um pouquinho, Pietra.
É porque a gente precisa realmente encerrar. Inveja é quando torcemos pelo fracasso dos outros, quando o sucesso dos outros nos incomoda. Quem não consegue aplaudir os outros não merece ser aplaudido. Quem não consegue valorizar os outros não merece ser valorizado, ainda que tenha sucesso. Eles ficaram admirados com a sabedoria do professor Corujão. Descobriram que precisam aprender a valorizar mais seus amigos e seus pais. Tigalá subiu no ombro de Totó e disse: Eu te admiro, Totó. Você é muito divertido. Eu também, Tigalá. Acho você muito inteligente. O professor olhou para os seus dois alunos e alegrou-se por eles estarem aprendendo a usar a sua inteligência para valorizar os outros. Depois de se entenderem, a amizade entre o Totó e o Tigalá cresceu. E eles fizeram uma música sobre tudo que aprenderam. Então, pessoal, a gente vai parar, só é a musiquinha agora. E o que eu quero dizer para vocês é que lá no WayPlay, que tem um código de acesso, eu vou estar disponibilizando esta aula junto com esse voucher de acesso, que aí vocês instalam no celular e têm acesso a esses áudios das histórias. A atividade que a professora vai disponibilizar lá no Classroom, no Google Sala de Aula, é sobre essa história. E na próxima aula a gente vai continuar, vai falar um pouquinho, tá? Eu gostaria de deixar um beijo para vocês, certo? Agradecer às famílias e agradecer a vocês, porque a nossa aula terminou.